Gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Yara Negrete, sou cantora e preparadora vocal. Estou aqui com um pianinho bem pertinho de mim, também com Coco, que vai me ajudar a falar algumas coisas bem interessantes para vocês. Bom, já que o Márcio Marques, querido, eu já acompanho o trabalho dele já faz muito tempo na internet. Eu acho ele uma graça de pessoa, muito competente, sempre muito sensato, batalhador. Eu gosto de gente assim. Então eu nunca senti competição quanto ao nosso trabalho. Ele sempre foi muito parceiro e eu acho isso muito bacana. Então, dessa vez, para ser mais, como se diz, para poder também dar esse carinho que eu vejo que ele faz com todas as pessoas, eu resolvi aceitar esse convite de fazer parte do Congresso, deixa eu ver aqui o nome certinho, Congresso Brasileiro Online de Voz Profissional. Então ele me fez esse convite, tô aqui para falar para vocês de algo muito importante, gente, parece que não, mas tem uma importância ímpar, que é a articulação. E a articulação não somente quando você fala, mas também quando canta. Se nós usamos os registros vocais para a gente poder ter a técnica perfeita para cantar, então vamos falar o que são os registros vocais em primeiro lugar. Vamos imaginar que nós temos no nosso aparelho fonador vários lugarzinhos em que a gente deve colocar a voz para que a gente tenha um resultado melhor. Vamos pensar assim, vamos tentar falar de um jeito que seja bem simples. Por exemplo, vamos pensar no próprio violão aqui. Existe uma cavidade ressonadora, existe um corpinho aqui em que quando eu toco existe uma sonoridade acontecendo aqui, né? E com o nosso corpo funciona assim também. Então nós somos uma fonte de som, nós somos uma fonte de bom uso do som. E nós temos que fazer esse bom uso usando a técnica. Claro que tem muita gente que já nasce, né, com esse dom de cantar, mas muita gente não tem exatamente o dom de cantar, não tem a técnica, mas pode se aprimorar, né? Tem uma boa voz, tem um timbre bonito, mas pode se aprimorar. Então, falando agora sobre o trabalho da articulação nos registros vocais. Isso é o quê? Nós temos 3 registros que são os normalmente mais conhecidos, né? Um desses registros a gente conhece como peito, o outro como mix e o outro como voz de cabeça. Não confundam com falsete, que o falsete é um recurso vocal. Não está conectado a esses 3 que eu falei anteriormente. Então, peito, mix, cabeça, existe uma conexão, ok? E o falsete é um recurso. Então, não estou falando de falsete. Então, vamos falar. Voz de peito. A gente coloca aqui, mas não é exatamente aqui, tá? Tá acontecendo daqui para baixo, ó. Daqui para baixo, a voz de peito. Essa região das maçãs, aqui tá a mix. E a nossa voz de cabeça que vai lá para trás e para cima. Não é exatamente assim para cima, para trás e para cima. E tem o whistle, que acontece numa regiãozinha que desconheço, gente. Não tem o whistle. O whistle que é a voz de apito, mas tem gente que tem. Mariah tem isso, sempre teve. Eu acho que a Ariana Grande tem também. E outras pessoas, né? Que desenvolveram isso de forma natural e algumas que trabalharam quando bem jovens. Isso ajuda muito. Quando você é mais jovem, você consegue às vezes fazer algumas coisas que com a idade fica mais difícil. Então vamos aos registros. Voz de peito. Quando a gente fala da voz de peito, é a nossa voz da região mais grave, que é onde normalmente as pessoas falam. Mas não que seja o lugar adequado de fala, hein, gente? Fala é muito importante para você ter uma boa voz no canto também. Então, por exemplo, se eu tiver aqui um Lá, tá, é uma nota grave, né?
Esse lá, essa nota grave aqui é um lá 1, lá 2. É um lá 1 no piano. Esse lá 1 é uma nota que para mim, para minha extensão vocal, é uma nota grave, mas não é uma super grave ainda, é um lá. Eu vou um pouquinho mais grave ainda. Se eu não articular da forma correta, essa nota simplesmente não aparece. Então eu vou fazer sem articular, olha. Lá, lá. Eu vou fazer articulado. Lá. O que eu fiz? Eu abri a articulação. Porque na nota grave, nas notas graves, nós devemos articular mais. Então, lá, lê, lé, li, ló, ló, lu. Então, toda vez que você estiver cantando numa região grave da sua voz, articule bem, bastante mesmo, tem que ter essa abertura, senão o som não vem. Lá, lê, lé. E não só isso, gente, a sua voz vem toda pro nasal. Toda vez que você não faz a articulação correta, a voz imediatamente vem pro nasal. Às vezes a pessoa fala, mas por que eu tenho a voz tão nasal? Eu vou falar sem articular. Mas por que eu tenho a voz tão nasal? Me dá a impressão de que minha voz está sempre colocada aqui no nariz. Eu vou falar do mesmo jeito agora articulado. Mas por que a minha voz está sempre tão nasal? Agora não está mais. Eu estou falando exatamente no mesmo tonzinho. Eu estou falando no mesmo tom. E não está nasal. Agora eu não vou articular e você vai ver. Eu estou falando no mesmo tom. E agora está completamente nos médios, no nasal. Então, nós temos sim que articular. E eu estou falando numa região que não é o meu mais grave, vocês perceberam também. Precisamos ter esse cuidado. Eu não estou falando aqui, né, gente? Até porque a tendência é jogar a voz para cá. Isso é um perigo. Temos que subir a nossa voz. Então, geralmente eu falo, se o meu grave tá aqui, eu tento falar uma oitava acima, que é mais ou menos onde eu tô falando com vocês. Quando eu vou chegando, por exemplo, nesse registro da mix, que é onde eu começo, por exemplo, a mudar um pouco mais a articulação, ela muda, ela sai daquele exagero do grave e ela começa a ser um pouco mais discreta, mas ainda assim existe uma articulação. Olha, vamos para aquele mesmo lá. Lá. Existe um pouco da articulação, mas já não tão aberta. Lá, lá. Se eu for para outra oitava, lá, lá. Já mudei o formato. Então, em cada registro vocal existe a articulação correta. Óbvio que quando a gente está numa outra vogal, eu tô falando de vogais abertas, né? A, E, I, elas mudam. Conforme você vai mudando o registro, elas vão mudando, a articulação vai mudando. Se eu estiver, por exemplo, com o U é o U forever. A diferença, vocês viram agora que se eu for para essa nota bem agudinha, que já é a voz de cabeça, o que eu faço? Eu vou jogar a voz lá para trás, então... Aí eu abro, mas eu abro como? Para baixo, é como se o meu queixo caísse, tá? Então, existe articulação o tempo inteiro. E falando com vocês, obviamente que eu estou falando agora exagerado, só para vocês verem, não tem nasal, tudo fica muito claro de se entender,
Por exemplo, no inglês é um pouco diferente porque a articulação não é tão exagerada como no português, mas nós temos muitas vogais abertas, então nós temos que articular literalmente. Deixa eu ver o exemplo aqui. Vocês conhecem a música New Rules, né? New Rules é uma canção da Dua Lipa e que tem basicamente 2 acordes, só para mostrar para vocês o uso desses registros, por exemplo. E voltando só um pouquinho antes da música, por exemplo, às vezes a pessoa fala, como eu faço para sentir os registros? Existe uma vibração? Existe sim. Por exemplo, se eu fizer eu vou pro meu Lá, um grave. Se você colocar a mão no seu pescoço nesse momento, vamos supor que você tem mesmo, eu sou mezzo-soprano, você tem uma região parecidinha. Você vai sentir essa vibração aqui, ó. Bem aqui, lembra que eu falei que é daqui pra baixo? Do nariz pra baixo? Essa é a tal da voz de peito, tá? Então esse é o registro mais grave. Pra mim ainda é peito. Porém, já é migrando quase para mix. Então, essa regiãozinha aqui é uma regiãozinha de mudança. Então, você vai ver que, ó, Lá é um Lá 2. A vibração começa a subir, ela já não tá mais toda aqui. Lá, você sente pouco aqui, ó, essa vibração. Lá, vou para uma oitava acima que já vai ser o meu registro, com certeza mix, provável mudando para minha voz de cabeça. Então, lá, tá no meu mix. Lá, já não tem mais nada aqui. Então não tem vibração mais aqui embaixo. Isso é sinal de que tá no lugar certo. Lembra do que eu falei da articulação? Já mudou, tá mais redondinho o meu A, né? Lá, lá. Então vamos colocar a mão. Lá, onde é que tá isso? Lá, lá, lá. Você tem que procurar onde acontece. Lá. Aí você coloca a mão aqui, ó, bem no meio onde estão as suas orelhas. Lá. Você vê que subiu. E por último, se você colocar a mão aqui, não tem mais nada, não tem vibração nenhuma, porque ela subiu, foi lá para trás. Então não tem mais vibração nenhuma aqui. Isso é um sinal de que você conseguiu entender onde esse registro está, certo? Então, gente, não tem muito segredo não. Essa vibração, ela acontece muito mais nas notas graves, no registro de peito, e ela acontece na mix, levemente, pouco aqui pra cima. Quando chega na voz de cabeça, essa vibração simplesmente sumiu, não pode acontecer mais nada aqui, tá bom? Então essa é uma dica bacana. Aí, por exemplo, música. Vamos ver o que eu posso fazer aqui com uma música que mostre pra você essa migração. Gente, às vezes eu confundo quando eu vou falar algumas palavras em português. Tem 2 anos que eu tô aqui nos Estados Unidos e eu começo a esquecer umas palavrinhas em português. Mas sotaque não muda não, viu, gente? Isso é mentira. Tem o mesmo sotaquezinho de paulista e da Moca. Agora, algumas palavras eu esqueço. Às vezes eu falo, ó, o head voice, voz de cabeça. Tá? Então, por exemplo, New Rules. São só 2 acordes, por isso que eu escolhi essa música também, porque eu tô começando a tocar violão de novo, então, só pra você ver. Talking, eu tô na minha voz de peito, tá? Talking in my sleep at night, making myself crazy. Too many times, wrote it down, read it out, hoping you save me.
já direto para minha voz de cabeça. Então, vou mostrar de novo. Vou aqui do Too Many Times. Too many times, too many times. My love, mudei a articulação, fechei. My love, my love, my love, my love. He makes me feel like nobody else, nobody else, but my love. He doesn't love me, so I tell myself, don't pick up the phone, you know he's gonna call it 'cause he's drunk and alone too. Don't let him in, you have to kick him out again. 3, don't be his friend, you know you gotta wake up in this bed in the morning. But if you wanna him, you ain't getting over him. I got new rules, I can't. Tá? Gente, perdão pelo violão. Essa música, assim, eu basicamente nunca toquei. Peguei 2 acordes aqui e fui. Então, só pra mostrar pra vocês que nesse momento eu fui da voz de peito pra voz de cabeça. E não pode ter quebra. A forma de não ter quebra eu vou mostrar pra vocês. Agora nós vamos aqui pro teclado, certo? Tem um exercício maravilhoso que ele é assim, ó. Por exemplo, eu vou pegar esse grave que é um Dó 2. E vou pegar, então, a minha nota grave e vou começar a migrar para minha mix. E depois para voz de cabeça. Isso tem que ser feito de um jeito bem suave, porque é como você consegue a conexão entre as coisas. E articulando. Então, você vai ver, ó. Mas eu subo, a articulação fecha. Mi, 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 tô fechando a articulação porque eu já tô na mix. Mi, entendeu como funciona? Mi, já não tá mais tão aberto. Mi, mi, mix. Tô na mix já. Mi, mi, olha como tudo já fechou bem. Mi, mi, então, só um exemplo para você ver que a articulação vai mudando, você tem que respeitar isso. Então, eu acho que uma coisa bacana para vocês fazerem é sempre buscar pessoas profissionais que possam ajudá-los com isso, não perder o feeling, não perder aquilo que vocês têm de melhor, a sua característica, a sua personalidade vocal, mas conseguir agregar. Agregar é colocar a técnica a seu favor. Foi isso que eu fiz. Eu sempre tive o dom de cantar. Meu pai era músico, então muita coisa veio dele, com certeza. Minha mãe afinadíssima, nunca cantou, mas uma vez ela estava cantando, acho que do meu lado, alguma coisa, e eu vi que ela era super afinada. E, enfim, eu fui atrás. Eu entendi que era importante, sim, porque eu tive problemas nas cordas vocais, tive calo, tive fenda, quase precisei operar, tudo isso porque eu não falava corretamente, numa altura bacana, falava tudo aqui na garganta.
Então, assim, tem muita coisa legal, gente, para vocês fazerem. Aproveitem. O Márcio é uma pessoa muito legal. Tem outros profissionais maravilhosos, mas muito cuidado. Tenta sempre saber, conhecer a história dessa pessoa. Veja essa pessoa também cantando. Será que ela executa tão bem quanto ela fala? Às vezes não necessariamente, não precisa cantar maravilhosamente bem, mas precisa saber aplicar no canto também, né? Então, galerinha, é isso. Esse foi um pouquinho do tema do trabalho da articulação nos registros vocais. É claro que se você quiser saber mais, você já sabe quem eu sou. Então, eu estou aí nas redes sociais. Você pode também, através do Márcio Marques, saber um pouquinho mais sobre mim. E quero agradecer ao Márcio pelo convite. Muito obrigada. É um tema que eu amo. Eu sempre falo isso para os meus alunos, da importância da articulação, né? E não se preocupem com nomes, com títulos para as coisas, gente. Se preocupem em cantar bem, em usar uma boa técnica, porque isso salva a voz. E você vai cantar até velhinho, vai cantar super bem, tá bom? Então, um beijo para vocês e que esse encontro, que esse projeto que o Márcio tá colocando aí, pelo que eu vi aqui, é o 2º ano, né, do Congresso Vocal, que seja um sucesso, que seja ainda melhor do que o anterior, tá bom? Beijo no coração de vocês e até!